está na tela, né, o título do sermão: crer para a justiça e confessar para a salvação. Vamos falar juntos? 2, 3 e já. Crer para a justiça e confessar para a salvação. Fala mais alto, por favor. Vamos lá. Crer para a justiça e confessar para a salvação. Agora eu ouvi você. Muito obrigado. Esse é o título do nosso sermão. Nós estamos dando continuidade à série de sermões expositivos na carta de Paulo aos Romanos. Nós estamos já estudando o capítulo 10. Semana passada, o irmão Rafael, seminarista Rafael, ele iniciou o capítulo trazendo os 4 primeiros versículos. Ele demonstrou que Paulo estava entristecido e incomodado e lamentando pelos judeus, pelo povo dele, o povo dele que rejeitou Jesus. Ele lamentando pelos judeus, entristecido, ele chora, ele dá a entender que sente, se incomoda, porque os judeus rejeitaram Jesus e por isso não tiveram acesso à salvação. Mas ele vai continuar argumentando aqui, né? Então esse trecho que nós vamos ler, ele é um trecho muito importante, porque vai nos ajudar a compreender melhor. Muito obrigado, meu irmão, Deus abençoe. Sobre a salvação e sobre o que significa toda essa obra que Jesus está fazendo. Gente, nós estamos no capítulo 10. Paulo está falando de salvação desde o capítulo 1 até o capítulo 10. Ele está falando de salvação. Aí tem uns momentos que ele fala de alguns aspectos da salvação específicos, mas ele, de maneira geral, ele está falando da salvação. E eu queria então ler o texto. Os irmãos me acompanhem, por favor. Romanos 10, versículo 5 até o versículo 11. A palavra do Senhor diz assim: Moisés descreve desta forma a justiça que vem da lei. O homem que fizer estas coisas viverá por meio delas. Mas a justiça que vem da fé diz: não diga em seu coração: quem subirá ao céu, isto é, para fazer Cristo descer, ou quem descerá ao abismo, isto é, para fazer subir Cristo dentre os mortos. Mas o que ela diz: a palavra está perto de você, está em sua boca e em seu coração, isto é, a palavra da fé que estamos proclamando. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Como diz a Escritura, todo o que nele confia jamais será envergonhado. Essa é a palavra do Senhor para nós nessa noite, graças a Deus. Vamos orar mais uma vez. Senhor, estamos diante da tua palavra, que teu Espírito venha sobre nossas vidas, que ele possa nos iluminar a tua verdade, nos guiar a tua verdade. Senhor, revela-nos nesta noite o teu propósito, a tua vontade. Molda-nos, Senhor, conserta-nos, Senhor, aperfeiçoa-nos, Senhor, para que sejamos cada vez mais parecidos com Jesus. Afasta de nós toda a vaidade, toda a carnalidade, toda a vontade humana. Afasta de nós toda a ação maligna e toda a distração. Que todas as vozes sejam caladas nesse momento. Somente a tua voz seja ouvida nesse lugar. Em nome de Jesus, amém. Portanto, irmãos, aqui já estávamos falando aqui da série de sermões, e aqui estamos dando continuidade a essa série de sermões, e até aqui nós caminhamos um longo caminho, desde o capítulo 1 até o capítulo 10, e nós fizemos uma longa jornada aqui, e a gente já aprendeu que a Romanos pode ser dividida em 5 grandes sessões. A primeira sessão ela vai falar no capítulo 1 até o 3. Você olha para a carta, do 1 até o 3, ela fala da perdição de toda a humanidade. Já falamos sobre isso. É maravilhoso esse trecho, eu gosto muito. Ele nos dá muito respaldo para entendermos a necessidade daqueles que estão perdidos e entendermos a revelação, chamada revelação geral, a revelação de Deus na natureza. Ajuda muito para quem trabalha com ciência, para quem trabalha com biologia, matemática, física e trabalha com pessoas que são contrárias a Deus, aqueles que são ateus, e esses
3 primeiros versículos nos ajudam a compreender e temos resposta para essas questões. E aí do versículo 3, do capítulo 3, a parte final, até o capítulo 5, nós vemos Paulo falando de salvação no aspecto de justificação. Falando da justificação, o significado da justificação, por que nós somos justificados, ou seja, declarados justos diante de Deus. Ele faz comparação com a circuncisão do Velho Testamento. E aí no capítulo 6 até o 8, ele vai falar de santificação, que é a continuidade da salvação, que é um reflexo da salvação, que já foi trabalhada em nós, mas agora ela continua operando em nós, uma transformação de vida, para que a gente seja obediente a Deus, sermos santos. Nós não somos salvos para continuarmos do jeito que éramos, nós somos salvos para sermos como Deus, para sermos como Jesus, para sermos santos como Ele é. E aí no verso 9 ao 11, Paulo vai falar de como está Israel nesse plano de Deus, como é que está Israel, e nós estamos no meio disso. Nós estamos no 10, o capítulo 11 é legal, que vai ter relação com o Apocalipse, que o pastor Carlos está falando, vai ser muito legal, o capítulo 11, mas não é agora, é só depois do carnaval. Quando o pastor acabar o Apocalipse, aí eu vou chegar no capítulo 11, e já vai complementar o que o pastor está falando. E no final da carta, do 12 ao 16, aí são as aplicações práticas. Paulo começa a orientar a igreja como viver. Então ele vai falar, faça isso, faça aquilo, não faça isso, faça aquilo, ame, obedeça, tenha paz, se afaste da imoralidade. Ele vai falar uma série de coisas. Ele vai falar para respeitar a autoridade, respeitar as autoridades governamentais, fala muitas coisas. E aí esse é o resumo da carta. E nós estamos chegando na parte final, nós estamos na 4ª sessão das 5 que eu aqui elenquei. E nesse capítulo 10 então, Paulo está argumentando que Israel se perdeu por sua própria responsabilidade. A responsabilidade é dele. A responsabilidade não é de Deus, ainda que Deus opere a salvação e eleja quem salva. E ele já argumentou isso, e agora, depois que ele já argumentou isso no capítulo 9, ele então chega no capítulo 10, lamentando que apesar de Deus ser soberano, escolher aqueles que serão salvos, de forma miraculosa, de forma sobrenatural, de forma misteriosa do ponto de vista espiritual, a soberania de Deus opera sem anular a responsabilidade humana. E aí ele declara que Israel é responsável pela sua perdição, porque rejeitou a salvação, mesmo vendo Jesus, mesmo sabendo tudo dos profetas, recebendo os profetas antes, enquanto os gentios, os outros que não tinham o Velho Testamento, não tinham informações privilegiadas igual Israel, esses reconheceram salvação, esses reconheceram Jesus. Israel não, Israel rejeitou. E Paulo então lamentou nesses 4 primeiros versículos do capítulo 10. E ele continua explicando nesses versículos que nós lemos do 5 ao 11, a situação de Israel. E ele vai demonstrar que Israel não tem argumento, porque Israel batia no peito, falava que era filho de Abraão. Israel batia no peito, falava que tinha a lei de Moisés. E aí Paulo já tinha acabado com eles, com os argumentos. Quando ele falou de Abraão e disse que Abraão creu, isso foi imputado como justiça. Quando ele falou isso, ele citou o que estava escrito em Gênesis. Quem escreveu Gênesis foi Moisés. Então ele já mostrou que Abraão foi salvo pela fé, pela graça por meio da fé. Então ele acabou com o argumento do judeu de fazer e acontecer, e que ia começar a obedecer, e na obediência Deus ia aceitar eles. Não ia conseguir, as obras não iam funcionar. Não funcionam. E agora Paulo continua explicando isso, mostrando que Moisés também, assim como Abraão, Moisés defendeu uma justificação pela fé. Moisés já havia falado claramente sobre uma justificação pela fé, rejeitando as obras, a justificação pelas obras. Na semana passada, retrasada, quando eu preguei, eu falei do caminho certo e o caminho errado, né? O caminho certo é o caminho da fé, o caminho da graça. E o caminho errado é o caminho de confiar na sua capacidade. Quem confiar em si vai se lascar. Quem quiser ver esse sermão, pode ver no canal da igreja e no meu canal pessoal, Henri Pinheiro. Pode também ver na mídia da igreja e na mídia da juventude, lá no Instagram. Tem um Reels lá correndo, um resuminho lá, dali você já vai ter uma noção do que eu falei aqui. E agora então, vamos ao primeiro ponto
vou passar aqui, vou ver se vai funcionar. Funcionou, né? Já fui até para a conclusão. Desculpa, Douglas, é que eu estou com um negocinho aqui. Obrigado, vou tentar fazer funcionar aqui, tá? Obrigado aí. Vamos lá. Primeiro ponto, o equívoco de buscar justificação pela lei. Verso 5. Paulo fala assim, ó, Moisés descreve desta forma a justiça que vem da lei. O homem que fizer estas coisas viverá por meio delas. Ou seja, o homem que decidir se salvar por obedecer à lei, então ele vai ter que viver por meio delas. Só que Paulo está citando Moisés, deixando claro que quando Moisés fala isso, está subentendido o que Paulo já estava falando, inclusive, que é impossível. Aquele que acha que vai obedecer à lei, então vai ter que viver por meio delas. E Paulo deixa claro, todos pecaram, lá em Romanos 3, 23, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então não há quem consiga obedecer à lei. Depois ele cita os profetas para dizer, Paulo, né? Para dizer que não há quem busque a Deus, não há um justo sequer, todos se extraviaram. Então não tem como, se todos estão com defeito, não vão obedecer à lei. E ele argumenta aqui que Moisés, então está dando um alerta. Se quiser depender da lei, vai ter que vencer por ela, vai ter que cumprir a lei toda e viver por ela. É isso que ele está dizendo. Praticar a justiça da lei, queridos, é viver e ser julgado pela lei. E quando a gente vive pela lei, a gente não consegue cumpri-la. E quando a gente não consegue cumpri-la, a gente é julgado pela lei. E a gente é condenado. E é isso que está acontecendo aqui. Paulo está mantendo o argumento de que quem tenta fazer as coisas por sua força, por sua capacidade, não consegue. Está sendo julgado pela lei de Deus. Aqui Paulo está citando Levítico 18:5, para mostrar aqui que se um homem quiser ser justificado pela lei, ele vai ter que cumprir a lei perfeitamente. A lei de Deus é perfeita e santa, ele vai ter que cumprir de forma perfeita. Só que não há perfeição na gente, mas a gente já teve uma perfeição, eu diria uma perfeição que ainda se desenvolveria para outros estágios de perfeição. O ser humano foi criado sem pecado, em plena bondade e comunhão com Deus. Quer saber mais sobre isso? Classe Quem é o Homem? Estamos indo para a terceira aula nesse domingo, 8h30 da manhã, tá? Só para avisar, sala 401. Você vai entender isso. Só fiz aqui o merchan, né? E aí o que acontece? O ser humano, então, ele nasce, é criado, melhor dizendo, criado por Deus em perfeição, para se desenvolver, para conhecer a Deus, tendo acesso à comunhão e à plenitude de Deus. E quando ele peca, ele perde tudo e começa a decair totalmente. E aí aparece a gente no nosso estágio atual, antes de Jesus, né? Nosso estágio da realidade atual depois da queda do capítulo 3 de Gênesis. Nós estamos corrompidos pelo pecado, como Paulo já demonstrou e já mostrou para a gente aqui. E quando nós estamos corrompidos, não temos perfeição. Nós estamos distantes dessa perfeição. Mas quando Jesus entra na nossa vida, quando Ele faz novas todas as coisas, quando Ele nos torna novas criaturas, então Jesus nos coloca na rota, no caminho para a perfeição. Mas ainda que estejamos no caminho para a perfeição está pela fé em Cristo que é perfeito. Nós continuamos ainda imperfeitos, aguardando o dia da solução final, em que o pecado que já foi vencido, então o poder do pecado não existe mais sobre nós, o pecado que já foi derrotado no sentido de que a culpa do pecado já não está mais sobre nós, mas a presença do pecado está no nosso meio e no nosso corpo, inclusive. Então essa perfeição, ela fica como um alvo. Por isso Paulo vai dizer que Cristo, eu prossigo para o alvo, que é Cristo. Ou seja, que alvo? O alvo da perfeição. É por isso que toda a Escritura, quando vai falar de santidade, ela vai falar de que nós estamos em desenvolvimento, produzido pelo Espírito, apontando para o alvo que é Jesus, o modelo perfeito. Então veja, não tem perfeição mais. O que tem é um alvo. Agora, se você vai tentar resolver sozinho, como? Como que seremos iguais a Jesus sozinhos? Só se Ele nos regenerar. Só pela fé e pela obra e o plano que Deus estabeleceu para Jesus desenvolver em nossa vida. Então Paulo está deixando claro aqui que não tem como. Está deixando claro que Moisés aqui também
concorda que não tem como fazer isso. Porque a lei de Deus é perfeita. Então aqui fica claro que a lei, ela não foi dada para salvação, ela foi dada para organizar um povo. Ela tem ali aspectos civis de uma nação. Ela foi para organizar uma religião rudimentar, uma religião, diria até provisória, para o estabelecimento da verdadeira religião, que é Jesus vindo ao mundo de forma plena, no dia que Ele veio e viveu entre nós. E também tem um propósito de mostrar a nossa incapacidade de cumpri-la. Então, os aspectos da lei civil, nós somos brasileiros, a gente não precisa disso. A gente já tem a nossa lei aqui no Brasil. Os aspectos da lei religiosa, cerimonial, nós não praticamos, porque nós vivemos a religião que está em Cristo. A nova religião, a religião em Cristo. E tudo aquilo que era praticado no passado, foi validado em Cristo e caducado. Não precisa mais. Mas a lei moral, ela é universal e eterna. Ela é anterior a Moisés, inclusive. A lei moral, Paulo vai dizer lá no capítulo 1, que ela está no nosso coração. Ela está no coração de todo ser humano. Não é só do crente, não. É de todo ser humano, na imagem e semelhança de Deus. É aquela pregação que eu fiz, falando que todos têm uma noção de Deus, uma noção de certo e errado, e não podem afirmar que não existe Deus. Quando elas fazem isso, elas estão de propósito, mal intencionadas, sufocando uma verdade latente na natureza e no seu interior. Então veja, essa é a lei, uma lei santa, uma lei perfeita, que ela existe dentro de nós, e ela foi mais detalhada na Torá, no Velho Testamento, para que a gente visse que não conseguia cumprir. A lei de Deus é para mostrar que Deus está irado com a gente, está irado com a gente. Não conseguimos cumprir, mas Ele está preparando um caminho, estava preparando um caminho. Então a lei nos leva, nos mostra a incapacidade, nos faz desistirmos de nós, e nos faz nos achegarmos a Deus e dizermos assim: e agora? Quem poderá nos ajudar? Desse jeito, né? E aí a gente entende que Jesus já veio para cumprir a lei e nos ajudar. Bem, segundo ponto. Só um detalhe, antes do segundo ponto. Isso é uma advertência para nós, né? Se a gente tentar se aproximar de Deus com base nos nossos méritos, sabe o que vai acontecer? Nós não vamos encontrar salvação, nós vamos encontrar condenação. Nós não vamos encontrar Deus como um pai, vamos encontrar Deus como juiz. Então é mais inteligente buscar a salvação em Jesus, porque em Jesus Ele nos torna filhos, e não encontraremos o Senhor como pai, como juiz, mas como um pai que nos ama. Amém? Agora sim, segundo ponto. Veja o segundo ponto, os versos 6 até 8. A palavra de salvação está ao alcance. Então é um equívoco buscar a justificação pela fé, e existe uma salvação próxima, está disponível, está ao alcance, e o ser humano tenta fazer de outro jeito, o ser humano tenta resolver de outra forma, mas está aqui. E a palavra de Deus diz assim: buscar ao Senhor enquanto está perto, invocar enquanto está perto. Ou seja, está aqui, ao alcance. O verso 6 diz assim: mas a justiça que vem da fé diz, ele está falando a justificação pela fé, não diga em seu coração quem subirá ao céu, isto é, para fazer Cristo descer, ou quem descerá ao abismo, isto é, para fazer subir Cristo dentre os mortos. Ele está dizendo assim: não tente resolver do seu jeito, não tente decidir quem sobe, quem desce, quem faz, quem não faz, quem acertou e quem errou. Não é assim que funciona. Aí ele diz assim: mas o que ela diz, a justiça que vem da fé, verso 8, a palavra está perto de você, está em sua boca, em seu coração, isto é, a palavra da fé que estamos proclamando. Aqui Paulo está citando Deuteronômio 30, 11 a 14, onde Moisés diz que a palavra de Deus, ela não está distante. Moisés que está falando isso, ela está próxima, ela está na nossa boca, ela está no nosso coração. Paulo está interpretando essa passagem de Deuteronômio à luz da revelação de Jesus, entendendo que Jesus já veio, e como a gente interpreta essa fala de Moisés. E aqui ele está afirmando que ninguém precisa subir ao céu, descer ao abismo para encontrar salvação. Cristo já veio,
ninguém precisa resolver, ninguém precisa praticar alguma coisa para ganhar a salvação. É isso que ele está dizendo. Ninguém precisa fazer um ritual. E quando eu falei naquele sermão do caminho certo e do caminho errado, eu comentei, eu não sei se perceberam, mas teve um momento que eu comentei assim: a realidade é que só existem duas religiões na realidade humana: a religião verdadeira e a religião falsa. A religião verdadeira é aquela que deposita a fé em Jesus. A religião falsa é aquela que deposita a sua fé na sua capacidade de fazer alguma coisa. Mas como assim? Pode pegar qualquer religião do mundo que existe ou que já existiu. Todas elas vão ter um aspecto em que você tem que fazer algo para aplacar a ira da divindade, do Deus, do falso Deus, e alguma coisa você tem que fazer para expiar o seu pecado. A única religião, única, que diz que você não tem que fazer nada, que Cristo já fez tudo, é o cristianismo. É a salvação que vem pela fé, pela graça por meio da fé. E por que a gente tem essa estatística de infinitas religiões erradas comparadas com uma só certa? Porque o ser humano é teimoso. Porque o ser humano lá no capítulo 1 mostra que ele é rebelde. Paulo está falando no capítulo 1 que ele não quer Deus, ele nega esse Deus. E quando ele olha esse Deus, ele fala assim: eu não quero esse, eu quero outro. Ou não quero nenhum. O ser humano é assim. O ser humano tenta todas as alternativas, e não existem alternativas, só existe uma: Jesus. Ele constrói alternativas, ele fabrica alternativas só para não escolher a única. As pessoas dizem assim: você tem uma escolha. Eu digo: não, não tem. Só temos uma opção: Jesus. Todas as outras são erradas, e se todas são erradas, eu não tenho essa opção. A opção é Jesus. Quando a gente tem opções, significa que todas elas estão certas. Posso escolher qualquer uma delas, são opções. Agora, se eu tenho uma só certa, eu só tenho uma opção: Jesus. Para quem faz Enem sabe disso, né? Uma opção, né? Ou você tem várias opções? Você tem, sei lá, 5 opções. Quantas são? 5? Estou desatualizado. 5, né? Você tem 5 opções, 4 erradas e uma certa. Trazendo esse argumento aqui para as religiões, você tem infinitas opções, todas estão erradas, exceto uma: Jesus. Dentro desse princípio, só uma que você pode escolher para dar certo para você, não é verdade? Ou seja, não tem escolha. Não tem escolha. Mas então aqui o que a gente vê é que Moisés estava falando, e Paulo aqui interpreta, que ninguém precisa fazer nada. Jesus já fez. Ninguém precisa subir ao céu, ninguém precisa descer. Cristo veio, desceu dos mortos, desceu dos céus, foi até o mundo dos mortos, ou seja, morreu e ressuscitou. O evangelho, queridos, ele está acessível a todos, mas só é eficaz aquele que crê. Está acessível a qualquer pessoa, ainda que esteja num lugar distante. Nós precisamos, mês de março vai vir aí, ó, e nós vamos vir forte com a campanha de missões mundiais, para ir aos povos não alcançados. Ainda que seja difícil chegar uma palavra lá, a palavra de Deus diz: se ninguém pregar, as pedras clamarão. Relatos históricos mostram que há evidências até de pessoas desconhecidas, que a gente entende que pode ser até o próprio Cristo, porque a Bíblia diz que Cristo ainda prega, a Bíblia diz que a missão é de Deus, e há lugares em que ninguém chegou, mas o Espírito de Deus chegou para pregar. Então não há desculpa para ninguém. É preciso entender que a palavra está acessível, disponível. Ela não está acessível no sentido, Paulo está falando e citando Moisés, no sentido que ela está no seu celular ou num livro bonitinho, que a gente chama de Bíblia. Ela está acessível de forma espiritual, nos nossos corações e na nossa boca. E naturalmente, quando temos acesso ao livro sagrado, aí é que ela está acessível mesmo. Mas é isso que Paulo então está dizendo aqui. Então Israel, quando rejeitou o evangelho, ele agiu como se a salvação ainda fosse algo distante. A salvação estava diante deles. Eles não enxergaram e rejeitaram. E estão querendo subir ao céu e descer ao abismo para ver se consegue a salvação. Eu não estou aqui pregando contra o Estado de Israel moderno de 1948, não. Estou falando isso não. Paulo nem, quando escreveu isso aqui, não tem nada a ver. Eu estou falando daquele povo, daquela geração, que viu Jesus e rejeitou Jesus. É isso que Paulo está falando.
O que tem a ver com esse povo de agora? Não posso dizer agora, só no capítulo 11. Aí você vai entender o que tem a ver. Mas todo mundo entendeu? Cuidado, porque tem gente que já gosta. Ih, fora Israel. Então, para com isso, tá doido? Estou falando isso não, tá bom? Beleza. Então assim, o evangelho, ele não vai exigir que a gente seja grandes heróis, façanhas, mirabolantes, mas ele exige apenas um coração rendido a Jesus. Um coração quebrantado, diz a Escritura, o Senhor não rejeita, não é verdade? Então é isso que é necessário, um coração quebrantado. Mas como um coração pode ser quebrantado? Com o Evangelho, que é poder de Deus, capítulo 1, verso 17. Poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, seja judeu e grego e gentio, de maneira geral. Quando eu preguei sobre esse capítulo 1, eu gosto tanto do capítulo 1, eu falei para vocês que não há poder maior que seja manifesto da parte de Deus, senão o poder do Evangelho. Jesus ressuscitou dos mortos, maravilhoso. Quando Jesus morreu, mortos ressuscitaram e começaram a pregar. Está relatado lá nos Evangelhos. No Velho Testamento, tem morto vivendo, o filho da viúva de Sarepta. Você tem um quarto homem dentro de uma fornalha com homens de Deus ali sendo punidos, porque eram fiéis a Deus. Você tem algo mirabolante, miraculoso, como leões famintos perderem a fome, quando um homem de Deus é lançado naquela cova. Milagre é o que não falta na Bíblia. Então a gente vê como é o poder de Deus. Mas agora, não há poder maior do que o poder do Evangelho, que é capaz de transformar inimigos de Deus, pessoas odiáveis, e que Deus, deixa bem claro, odeia, Ele decide amá-las. Deus odeia o pecado e odeia o pecador, mas Ele também decide amar aquele pecador. É muito poder. Transformar alguém nojento aos olhos de Deus, a santidade de Deus, em seu filho, em filho. E para isso entregar o próprio filho dele. Veja, não há poder maior. A ressurreição que o Evangelho opera em nossas vidas é o maior poder que eu e você podemos enfrentar. Talvez você diga assim: eu quero entregar minha vida para o Senhor, mas eu não acho, eu estou muito errado, eu estou muito enfiado no pecado, eu não sei se eu mereço. Não merece, já argumentou errado, não merece. Mas eu não sei se Deus pode, quer, porque eu estou muito enlameado. Não há pecado que Deus não possa perdoar, exceto a blasfêmia contra o Espírito Santo, que não é o caso, que é uma outra questão que eu não vou entrar também aqui no mérito. Não há pecado que Deus não possa perdoar. O único pecado que Deus não vai perdoar é permanecer até a morte sem se render a Jesus. Aí não tem como perdoar, entendeu? Fora isso, qualquer pecado. Eu sou um homicida, eu sou um imoral sexual, eu sou um abusador, sou o maior criminoso. Talvez a pessoa esteja pensando isso. Tem perdão para você. Talvez tenha que ir para a cadeia, faz parte. Mas assim, tem perdão para você. O perdão espiritual não garante perdão na sociedade. Sociedade é uma outra situação. Mas há perdão e há salvação para qualquer pecador. As pessoas pensam que aqueles ladrões da cruz, que estavam ao lado de Jesus, um de cada lado, as pessoas pensam que aqueles ladrões eram ladrõezinhos. Ladrão de galinha, ladrão de coisinha ali nas lojas americanas que vai comer chocolate. O pessoal das escolas que roubava aí, ia comer chocolate na Americana sem pagar. Não é esse tipo de ladrão. Os ladrões que estavam na cruz, um de cada lado, eram terroristas, semelhantes a esses terroristas que a gente vê na TV, fazendo, acontecendo, matando nenenzinho, um monte de coisa. Eram terroristas. Um deles se quebrantou. Um deles creu em Jesus. E o outro não. O outro continuou ali blasfemando. Jesus foi colocado no lugar de um terrorista ali, né? Era o Barrabás. Jesus foi colocado no lugar dele. E os outros dois eram colegas do Barrabás. Terrorista. Então quando você entender a história, entenda terrorista, não é ladrãozinho de galinha não. Terrorista. Aí você vê, um se arrependeu, se humilhou, reconheceu Jesus ali na cruz. Falou para ele lembrar, né? Lembra-te de mim quando entrares no paraíso.
com humildade, porque quem está rendido a Jesus tem humildade diante do poder e da autoridade dele. Jesus, com a simplicidade do evangelho, mas poder ao mesmo tempo. Ele disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Não deu tempo daquele terrorista fazer classe de EBD, discipulado, PGM, ir no grupo de jovem, no grupo de velho, no grupo do que for, não sei a idade dele. Não deu tempo. Não deu tempo dele nem se batizar. Não deu tempo nem dele participar da ceia. Não deu tempo dele fazer curso. Não deu tempo. O evangelho é poder. O que precisa apenas da gente se render. Mas por que você acha que ele criou? Porque ele era bom? Por que você acha que ele se arrependeu? Porque ele sentiu um arrepio? Porque o Espírito Santo convenceu ele do pecado, da justiça e do juízo, e o guiou à verdade, que era Jesus. Então não depende de mim, é o Espírito Santo. Mas ao mesmo tempo que o Espírito Santo faz, ele teve que falar, ele teve que confessar, ele teve que clamar. Mas quando ele clamou, irmãos, ele já estava salvo. Quando ele falou, ele já estava regenerado. Não tem que fazer nada. Confessar é o próximo, né? A palavra está perto. É agora confessar o que crê com o coração. 9-10. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Aqui Paulo está falando o quê? Está falando que a gente tem que crer no coração. O que significa crer no coração? A fé, ela não é somente intelectual, inteligência. É preciso usar inteligência. Mas não é somente inteligência, mas ela é algo que é profundo, sincero, com a nossa alma, o nosso interior. Coração aqui é todo o nosso ser, não apenas a nossa razão, a nossa capacidade de fazer cálculo, de raciocinar logicamente. É crer na ressurreição de Cristo, significa admitir que Ele veio. Então é admitir situações miraculosas, situações que a gente chama na filosofia de metafísica, que transcende a matéria e a física. É crer então na ressurreição de Jesus, é admitir que Ele veio, venceu a morte e o seu sacrifício foi reconhecido e aceito por Deus. E funciona na vida de quem se entrega para Ele. Então crer no coração é ter uma certeza, ter um entendimento, é acreditar também de forma intelectual, mas é ser inundado por essa realidade, de tal forma que você não fica mais do mesmo jeito. E se essa verdade não está assim na sua vida, então é preciso hoje crer no coração. E confessar com a boca, que Paulo está falando, é uma confissão verbal. Você vai ter que dizer: eu creio, eu confesso Jesus Cristo como Salvador. A gente organiza, faz ali, bota para fazer profissão de fé, batismo, aí você confessa Jesus Cristo, confesso. Mas às vezes não era organizado não, é chegar: eu quero Jesus, eu creio, aleluia, e pronto, confessei. Pode ser que seja assim. Talvez você tenha vindo aqui na frente confessar, mas não creu, não valeu. Talvez você não tenha vindo aqui na frente, mas você crê. Está valendo, mas está faltando para você confessar. Você precisa dizer para alguém, você precisa dizer para a gente, você precisa dizer para a comunidade, você precisa declarar para o mundo, para o universo, para Deus, para o reino espiritual: eu creio em Jesus, eu confio nele. A fé genuína, queridos, ela nos conduz a uma confissão. E essa confissão verbal, ela é um testemunho. É dizer, é todo mundo saber de que Jesus é Senhor. Será que você fala isso? Que Jesus é Senhor na escola? Os caras daquela época da igreja, a igreja primitiva, os apóstolos, os primeiros crentes, eles falavam no momento em que só o César era o Senhor. E quando eles falavam que Jesus era o Senhor, era terrível, era uma afronta ao imperador. O pastor Carlos está pregando sobre, já passou dessa parte, mas pregou ali sobre as 7 igrejas, ele mostrou isso. Ele mostrou que falar que Jesus é o Senhor, confessar, era um problema naquela época. E por isso as cartas foram escritas para as igrejas suportarem a perseguição. E hoje talvez não seja assim. Mas tem lugares que se você falar que Jesus é Senhor, você vai ser excluído.
A questão é para falar, é para confessar. Não é para você ser um agente secreto. Não é para você ser um infiltrado. Não, estou infiltrado, me fazendo de louco para ganhar os loucos, me fazendo de pecador para ganhar o pecador. Meu amigo, tu não engana nem a mim, vai ganhar Deus. Não vai. Tu não está se fazendo de louco, tu é um louco, está rejeitando Jesus. Não, eu estava outro dia lá fazendo, acontecendo um negócio maneirinho e tal, mas é porque eu estava querendo evangelizar. Estava nada. Ninguém sabe que tu é crente, tu não confessou. Não estou falando para você ser chato, mal educado, toda hora, queria avisar aí que eu sou crente, confesso Jesus, atrapalhar a conversa dos outros, não estou falando isso. Você sabe muito bem o que eu estou falando. Na hora que precisa dizer, tu não fala. Na hora que é para abrir a boca, você não fala. E nessa hora tem que falar. Pedro vai dizer que a gente tem que estar preparado para dar a razão da nossa esperança. É confessar, testemunhar. Aqui está dizendo isso, confissão. Vá na frente, confessar na frente dos crentes. Confesse na frente de todo mundo, não só dos crentes, dos não crentes também. E faça isso levado pela fé. Crer para o coração. Se só confessar sem coração, sem o coração entregue, rendido, não serve para nada. Tem um monte de gente que confessa Jesus aí, ó, simpatizante de Jesus. Vai para o inferno feliz, simpatizante de Jesus. Precisa crer de coração. Então a fé nos conduz a essa confissão. Não há crente oculto, como eu estava falando, porque aquele que realmente crê, reconhece publicamente a soberania de Jesus na salvação, nas nossas vidas. Essa confissão não é apenas verbal, presta atenção, mas é uma entrega total de vida. A sua vida tem que ser uma confissão. Ainda que esteja escrito confessar com a boca, é confessar com a boca, mas não uma boca que fala como um sino vazio, porque Paulo vai falar da falta de amor. Sem amor faz barulho, isso não é para nada. Mas o amor que nos leva à santidade, à obediência. Da onde tu tirou isso, pastor? Não está lá em Coríntios 13 não, está em 1 João, assiste o sermão do dia 26 de janeiro à noite que eu preguei. Em 1 João, amar a Deus é obedecer. O amor é obediência. Então quando você obedece, você está amando e vivendo o amor. E quando você está amando, a sua confissão é real, é verdadeira. Agora, cara, que eu fui longe, busquei lá, fiz uma conexão aqui doida. Mas é isso. Beleza? Quarto ponto. Quem crê não é envergonhado, a gente fecha aqui. Como diz a Escritura, todo aquele que nele confia, todo o que nele confia, jamais será envergonhado. No capítulo 9 ele falou de uma pedra de tropeço, mas que quem confia nessa pedra de tropeço, porque de tropeço, para quem não confia, para quem rejeita, se torna pedra de tropeço. Jesus, ele é juiz para essas pessoas que rejeitam. Agora, essa pedra de tropeço, citando Isaías, essa pedra de tropeço, quem confia nela jamais será envergonhado. Ele cita aqui de novo. No 9 ele citou, final do 9, ele cita aqui de novo nesse versículo 11. Paulo aqui está concluindo, ou citando Isaías 28, como está falando aqui, 16. E ele está reforçando que a fé em Cristo nunca vai ser frustrada. Como assim, pastor? Porque eu tenho um plano de ser rico. Isso aí eu não te garanto não. Isso aí vai frustrar. A ideia de nunca ser frustrado, você tem que ter olhos espirituais, irmão. Pô, pelo amor de Deus. Deus vai salvar pobres e ricos. O compromisso dele não é te tornar rico aos olhos dos homens, mas é te tornar rico aos olhos do reino de Deus. Ah, que discurso barato. Isso para o materialista. Ah, que discurso fácil. Isso para o não crente, que deposita sua confiança na sua força e na sua riqueza. Mas para aquele que tem fé, que crê de coração e confessa com a boca, com a vida, esse sabe que é rico. Mesmo que não tenha nada nesse mundo, você é rico. O mundo inteiro, o mundo pode te ridicularizar, os desafios podem vir, mas a gente jamais vai ser envergonhado, querido. Por quê? Porque a nossa esperança, a confiança está firmada num Deus que é fiel e que cumpre as suas promessas. Ele não prometeu uma felicidade material. Realmente ele não prometeu. Mas ele prometeu estar com você todos os dias e satisfazer a sua vida de forma espiritual. Ainda que falte muita coisa, quando você olhar, nem sentiu falta. É isso que acontece.
quem tem Jesus não sente falta. Eu preciso, não precisa, você tem Jesus. Eu necessito, não necessita, você tem Jesus. Você não entende, a gente tem necessidade, não tem, não, a gente tem Jesus. Se Deus te deu um casamento, não é porque você precisa de um casamento, é porque Ele tem um projeto. Se Deus te deu uma faculdade, não é porque você precisa de uma faculdade, é porque tem um projeto de te usar com isso. Se Deus te deu um filho, não é porque você precisa de um filho, é porque Ele tem um projeto com esse filho na sua vida. Se Deus não te der nada disso, Ele tem um outro projeto, para que o testemunho seja, ainda que me falte tudo, eu não tenho falta de nada. Eu não sei como Deus quer lidar com você, eu só sei que de uma forma ou de outra, se você firmar sua confiança em Jesus, jamais vai ser envergonhado. Então o que a gente aprende com isso aqui? Primeiro, não podemos confiar nas nossas obras. Ficou claro? Mas por que a gente insiste? Por que você insiste em resolver a vida? Para de resolver a vida. Ah, mas eu tenho que resolver, fazer alguma coisa. Não, eu sei. Só que você está resolvendo a vida e deixou Jesus de lado. Você está resolvendo tudo e Jesus está longe. Volta lá onde você abandonou Jesus. Fala com Ele: Senhor, voltei, me perdoa, quero recomeçar, quero ganhar a vida, resolver a vida, mas da forma que o Senhor tem que me ensinar e me mostrar. Se você resolveu a vida sozinho, volta. A Bíblia fala assim: volta lá onde caiu. Começa de novo. Volta lá onde você largou Jesus e começa de novo. Não confia na sua obra. Você não vai encontrar Deus como Pai, vai encontrar um juiz. Não vai encontrar Jesus como Salvador, mediador, advogado. Vai encontrar Jesus como juiz. Não confie em você. Lembra do versículo famoso do Velho Testamento? Maldito o homem que confia no homem. Isso aí não é versículo para não confiar, para não, eu não vou falar nada para ninguém. Não é nem isso não, não é de confiar, de falar coisa não. É confiar na sua força. A maldição estará sobre mim e sobre você, se a gente confiar na nossa força, no homem. Segunda lição: confie, obviamente, se não é para confiar nas obras, é para confiar onde? Em quem? Confiar no Evangelho de Jesus. O Evangelho de Jesus, já falei, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Quer poder, meu irmão? Quer poder? Ei, que eu quero! Aí fica lá todo pentecostal. Viva o Evangelho, confie no Evangelho. Eu quero sapatear. Não, sapatear é uma dança. De repente a gente vê aí uma aula de dança. Não estou preocupado com sapatear, com bola de fogo, com ficar rodando. Não estou nem aí com isso. Estão rindo, né? É confiar no Evangelho. O Evangelho é como um leão. Abre a jaula e deixa o Evangelho fazer. Faça isso. Confie no Evangelho. Terceiro, devemos expressar a nossa fé publicamente. Se você confia no Evangelho, se você abandonou a confiança que você tinha em você, está abandonando, não confia mais em você, confia em Jesus, é inevitável. Precisamos expressar a nossa fé publicamente. Precisamos expressar até porque nós fomos chamados para ser como Jesus. Jesus expressou fé publicamente. Fé. Jesus pregou. Jesus viveu. E você tem que pregar, viver, falar e dar a razão daquilo que você crê. E falar que a salvação que te alcançou pode alcançar as outras pessoas. Quarto e último ponto. Devemos confiar toda a nossa vida a Jesus. Tem gente que só quer ser de Jesus no dia do culto. No culto jovem, na sexta-feira, quando tem uma imersão, fica todo crente, todo bonitinho lá na minha casa. Aí vai no domingo, fica na moralzinha lá, bonitinho. Pastor acha lindo, todo mundo acha lindo. Ai, que lindo, só tem crente aqui, aleluia. Chega na segunda-feira, o capeta entra na pessoa. Meu amigo, a pessoa não entregou a vida inteira. Isso quando a pessoa é espalhafatosa, né? Porque tem outros que são secretos, né? Esse é pior, porque ele parece crente, mas ele está endemoniado aqui dentro da igreja também. E é membro da igreja às vezes. Tem carteirinha de crente até, entendeu? Carteirinha que ele acha que vai levar para o céu. Não leva nem para o cinema ali. Vai conseguir ir para o céu com aquela carteirinha? Não vai. Então veja, que a gente possa confiar a nossa vida em Jesus. Pega essa parte que você está te segurando assim, não, isso aqui Jesus, deixa comigo que eu resolvo. Obra, isso é obra. Está confiando na tua obra e não deixando Deus fazer. Vai para a maldição. Vai para o caminho errado,
vai para a condenação. Jesus vai ser juiz, pedra de tropeço na tua vida. Pega essa parte ruim, traz para Jesus assim: Jesus, agora rapidinho, Jesus falou: venham, todos estão cansados, sobrecarregados, vem como está, não é isso? Mas ele deixa ficar como está? Ele fala: vá e não peques mais. Vá até Jesus do jeito que está, sem conversa. Ele vai te transformar, você vai ser impactado, o poder dele vai entrar em você. E ele vai dizer: agora com esse poder que você recebeu, vai e não peques mais. Ele não te abandona não. Ele não fala assim: vai e não peques mais sozinho na tua força. Vai e não peques mais com o poder que você recebeu. Então, com essas 4 lições, não podemos confiar nas nossas obras, confiar somente no Evangelho de Jesus. Devemos expressar a nossa fé publicamente e devemos confiar toda a vida a Jesus. Eu concluo o nosso sermão da seguinte forma: a salvação é um dom gratuito de Deus. Chama o povo para cantar aí. Acessível a todos que creem. A gente viu isso. Todos que creem, todos que confessam a Jesus como Senhor, Cristo como Salvador. E se ela é isso, nos dá a certeza de que essa fé verdadeira vai nos levar também a uma obediência, a um testemunho, a cumprir essas lições que eu coloquei aí para os irmãos. Cada um de nós precisa refletir. Reflita hoje. Você já parou para pensar? Faça essa pergunta para você: será que eu estou vivendo uma fé verdadeira, uma fé autêntica? Será que eu estou declarando Cristo publicamente com a minha vida, com a minha boca, com o meu coração, crendo e a minha vida transbordando? Será que eu estou fazendo isso? Uma palavra para você não crente, que está ouvindo tudo isso e percebeu: ih, eu não sou crente. Para você, ou você que nunca foi mesmo, está aqui, nunca foi, visitante, amigo, convidado, você que está me acompanhando pelo vídeo, reconheça os seus pecados diante de Jesus, do jeito que se der para fazer. Abandone essa confiança em resolver a vida do seu jeito. Confie somente em Cristo. Para você que não é crente, né? Lembra assim, ó, Ele levou sobre os seus ombros, sobre si, os nossos pecados, as nossas mazelas, a nossa enfermidade espiritual, e está acessível, oferece perdão e vida eterna hoje para você. Cristo já fez tudo, não precisa fazer nada. Basta crer e confessar. Crer para a justiça, confessar para a salvação. Entregue sua vida para Jesus hoje, agora. E uma palavra para a gente que já entregou, já fez essa entrega: continue confessando a sua fé publicamente. Não tenha vergonha do Evangelho. Que a nossa vida seja um testemunho vivo, um vivo desse poder do Evangelho, o poder de Deus. No seu trabalho, na sua escola, na faculdade, na sua família, no casamento, com os filhos, com os amigos, passeando com gente que não é crente, com gente que é crente. A nossa fé tem que estar à vista de todos. Tem que olhar e falar assim: esse cara é crente. Meio maluquinho, mas é crente. Não tem problema, pode te achar maluco, mas tem que saber que você é crente. Não bota terno e gravata, que não vai convencer. Terno e gravata no século 21 não convence ninguém, nem dentro da igreja, nem fora dela. Viva como Jesus. Até porque Jesus nem usava terno, né? Mas tudo bem. Viva como Jesus. Seja como Jesus. O Evangelho, queridos, ele é simples, só que ele é profundo. Simples, crer e confessar. Mas é profundo. Crer e confessar te arrebata totalmente, te transforma, te regenera. Deus nos oferece essa graça, a salvação, que é pela fé em Jesus. Não há barreiras para o Evangelho, não há obstáculos, não há méritos humanos que são envolvidos, não há deméritos que possam impedir. O caminho, ele está não distante, mas diante de nós. Crer, confessar. Se cremos, Deus transformará a nossa vida. Se confessarmos, queridos, nós seremos testemunhas vivas do poder de Deus. A minha oração para essa juventude é que uma juventude que seja, como estamos vendo aqui, sejam pessoas que creem para a salvação, para a justificação, que creem de tal forma que a nossa vida é transformada. Pessoas que creem e também confessam, que são transformadas e transformam os outros. Você precisa crer para ser transformado e precisa confessar para transformar os outros.
Hoje é o dia de decidir. Você vai viver essa verdade, eu creio. Você não vai oscilar mais. Você não vai ficar na dúvida. Hoje é o dia da decisão, como é lá nos embaixadores, o dia da decisão. Que a graça do Senhor nos fortaleça, para vivermos como testemunhas fiéis da salvação, que só Jesus pode dar. Amém. Vamos orar?